Olá, amigos, e feliz ano novo aqui de Xangai. Tem um tempo que eu não faço vídeo, mas vocês podem ficar calmos que tem novos hangouts chegando aí. Eu tenho muita informação para compartilhar com vocês, coisas que eu andei lendo e, enfim, planejando botar no site aí nos próximos meses, nas próximas semanas. Valeu por vocês estarem curtindo aí, como sempre, o site, o YouTube. Feliz 2015 para todo mundo. Espero que esse ano seja melhor ainda do que o ano que passou, que pelo menos para mim foi realmente excelente. Mas então, país novo para mim, país totalmente diferente da Alemanha, vida nova, mês novo, ano novo. Você já deve estar mais ou menos sabendo do assunto que eu vou falar hoje, né? Pois é, o assunto de hoje, do Hangout 6, eu acho, vai ser mudança. Mas então, retomando o raciocínio daquilo que eu estava falando em Xangai, porque aquele clipe que eu fiz foi há 2 semanas, hoje, essa semana eu estou em Pequim, mas retomando o assunto de mudança, né? Eu tenho recebido muito e-mail de pessoas perguntando, pô, Celso, eu sonho em ir para a Alemanha, sonho em viver lá, em fazer alguma coisa lá, mas eu já tô com 29 anos, 27 anos, 30 anos. O que você acha? Você acha que eu tô muito velho ou tô muito velha? Vale a pena partir nessa jornada? Qual é a sua opinião? O que eu devo fazer? Eu já estou para fazer esse vídeo há algum tempo, porque os e-mails têm sido muitos a respeito desse assunto, tá? Infelizmente, eu não posso te dizer o que você tem que fazer, tá? Mas eu gostaria de deixar algumas dicas que pelo menos eu acho que vão ser valiosas para qualquer um e qualquer idade planejando ir para a Alemanha ou qualquer outro país, tá? Eu posso falar o dia todo desse assunto, só que para facilitar eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir o assunto. Primeiro eu vou dar a minha opinião, tá? E é só a minha opinião. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar descrever qual é o tipo de pessoa que eu acho, tá? Que tem a maior chance de sucesso indo para a Alemanha ou tomando uma decisão dessa, fazendo uma decisão dessa de mudar radicalmente a vida, tá? Eu vou dar minha opinião, qual o tipo de pessoa que eu acho que vai ter a maior chance de conseguir. E finalmente, eu quero falar de uma coisa que é quando você finalmente tomar essa decisão e você começar a expor isso para as pessoas, o que você vai fazer, que você vai largar tudo, que você vai para outro país, que você vai mudar a sua vida, você vai ouvir algumas coisas, tá? E eu quero, se você me permite, eu gostaria de te dar algumas dicas de como lidar com as opiniões e com as pessoas que vão te aproximar, tá, nesse momento. Mas antes de eu começar, eu só quero dizer o seguinte, se você está tendo essa dúvida, se você está com medo, tá, isso significa uma única coisa, que você é normal, tá? No momento em que eu tive a ideia de partir para a Alemanha, até eu finalmente sentar no avião e ir, 2 anos se passaram, tá? Foram 2 anos de planejamento, 2 anos de ponderando a ideia, tá? Mas também 2 anos de receio, de medo, de não saber se a minha ideia ia dar certo ou se era a coisa mais certa a se fazer no momento. Mas enfim, a minha ideia inicial era fazer esse vídeo aqui no parque, tá? Só que tá menos 10 aqui hoje. A minha mão tá ficando azul. Então vamos subir, eu vou pro apartamento e a gente termina esse vídeo lá. Valeu? Então, retomando o raciocínio, tá? A questão da idade. Eu, pessoalmente, nunca achei que ninguém é velho demais para fazer nada. Isso vai depender muito da sua cabeça e da sua capacidade de se adaptar às diferentes situações, tá?
Vamos começar com quem... Eu acho que tem 3 perfis que eu vou abordar. Um é o perfil da pessoa que essa pessoa já está formada, já tem uma carreira, está simplesmente querendo ir para a Alemanha para continuar na sua carreira ou mudar a sua carreira, mas que não vai estudar, não vai começar do zero, tá? Depois vou falar da pessoa que vai estudar, que está largando tudo para ir lá começar a estudar, que foi mais ou menos o meu caso, tá? E em terceiro, falar daquela pessoa que está indo simplesmente por ir, não sei por quê, porque conheceu alguém ou porque simplesmente quer sair da sua vida e viver uma nova vida na Alemanha, tá? Se você já está aí já montando a sua carreira e você pretende ir para a Alemanha simplesmente para trabalhar lá, você não vai estudar nem nada assim, uma coisa que você tem que saber, e talvez isso valha também para as pessoas que estão indo para estudar, é que a Alemanha é um país... Eu acho que eu fiz um post sobre isso, mas a Alemanha ela tem menos de 1% da população do planeta, tá? No entanto, ela exporta cerca de 10% de tudo que é exportado no mundo. Então ela é uma máquina de produção. E como toda máquina de produção, eles precisam de gente qualificada, gente que está disposta a fazer um bom trabalho. E você deve pensar, pô, a Alemanha é um país de primeiro mundo, deve ter muita gente qualificada lá, deve estar sobrando gente com as qualificações melhores do mundo, e até tem, só que não é o suficiente. E também tem muita gente ruim, tá? Achar pessoas boas no que fazem, que gostam de trabalhar e que são empenhadas em fazer um trabalho cada vez melhor é mais difícil do que você imagina, tá? Aliás, eu ouso dizer que os empregados, ou aqueles empregados que são bons empregados, ou boas pessoas dentro da empresa, é a maior riqueza que uma empresa tem, e eles reconhecem isso, entendeu? Eles reconhecem isso. Então, é um país também onde as pessoas estão envelhecendo, o que significa que está faltando novas pessoas para tomar o lugar daquelas pessoas que estão envelhecendo. Consequentemente, as pessoas estão trabalhando até mais tarde nas suas vidas, o que sugere que a idade, digamos assim, para trabalho está ficando cada vez maior, mais avançada. Né? Sei lá, de repente antes uma pessoa ia se aposentar com, sei lá, 55, hoje de repente mais, porque falta, principalmente em determinadas áreas que eu já coloquei lá no site, como medicina e biologia, enfim, faltam profissionais, e os que tem lá no momento, eles acabam ficando mais tempo para poder suprir essa necessidade, tá? Então, se você já tem uma carreira, já está exercendo uma profissão e quer apenas ir para a Alemanha para poder adquirir mais conhecimento ou simplesmente testar um mercado novo, eu acho super válido, contanto que você observe os requerimentos, né, para você entrar naquele mercado, que você tenha realmente os diplomas reconhecidos e tudo mais. Você pode achar bastante informação sobre isso no site e no futuro vai ter ainda mais, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero dizer é que eu não desistiria de ir para a Alemanha se eu fosse uma pessoa nessa categoria que já está indo lá para dar um boom na sua carreira, digamos assim. Eu não desistiria por causa da idade, tá? Pelo menos assim, eu digo, se você está com 30 e poucos, 40 anos, eu acho válido, eu acho que ainda é possível. Lógico, se você já está com 80 anos, 70 anos, você tem que rever seus planos, mas a maior parte das pessoas que têm me mandado mensagens perguntando sobre isso estão nessa faixa dos 30, 40, alguns estão com família já, o que requer um pouco mais de cuidado, porque eu não vou dizer que deixa a situação mais difícil, mas você tem que ter mais cautela e o planejamento é maior, porque você tem que pensar nos seus filhos, escola para os filhos, o que a sua esposa vai fazer durante esse tempo, enfim, isso requer um planejamento um pouco mais elaborado. Inclusive, eu tenho material para isso também. Eu
só que eu recebi uma pilha, tá, de materiais sobre viver na Alemanha, enfim, só que está completamente em alemão. E eu estou no processo de traduzir isso e tentar mudar um pouco, reestruturar um pouco a informação, porque o que eu tenho não foi feito para a internet. E a informação tem que ser simplesmente reestruturada para o site. E eu estou fazendo isso, mas o meu tempo é curtíssimo e eu não tenho conseguido fazer na velocidade que eu gostaria, mas vamos vendo aí, tá? Então, se você é essa pessoa que quer ir para trabalhar, está na faixa dos 30, 40 anos, com medo, eu sou muito velho, eu acho que não. Se você é bom no que você faz e você tem, isso é muito importante, você tem as qualificações que são desejadas na Alemanha, tá? Eu acho que ainda é válido. Aí vem aquele outro grupo de pessoas que às vezes também já começou uma carreira no Brasil, ou em Portugal, ou em Angola, onde seja, e quer simplesmente largar tudo para recomeçar a estudar na Alemanha e fazer uma universidade do zero e, enfim, começar a vida do zero na Alemanha, tá? Isso é uma outra situação. Eu acho que, por exemplo, eu fui para a Alemanha com 26 para 27 anos, tá? Foi um pouco antes de eu fazer 27 anos. E carei a universidade de 5 anos, tá? Então, mesmo com os 30 e poucos anos, não é difícil você, estando num dos ramos que bombam na Alemanha, por exemplo, o meu ramo é da engenharia, ou se você é da medicina, ou coisas técnicas desse tipo, científicas, eu acho que não é um grande problema também de você conseguir se encaixar no mercado depois, tá? O problema maior vai ser exatamente durante os estudos, porque você tem que ver que você vai encarar um estudo num idioma que não é fácil, você vai ter que aprender o idioma e depois estudar naquele idioma. Você deve levar mais tempo do que o normal, tá? Então, vai depender da sua força de vontade, vai depender da sua capacidade de conseguir botar os seus planos em prática realmente. Ou se você vai chegar lá e já vai se envolver com outras coisas e vai acabar eu digo assim, pensa que se você não sabe nem alemão, ou sabe muito pouco alemão, e vai começar a estudar do zero, tá? E vamos supor que você está num ramo que é um ramo, digamos assim, aceitável na Alemanha, tá? O que você deseja fazer uma faculdade nesse ramo. Pensa em 6 anos, tá? Para frente. 6 anos para frente é o que você vai investir para no final você ter um mestrado e vai estar falando alemão e vai ter um mestrado na mão, tá? E aí você tem que pensar assim, eu acho que até uns 36, 37 anos por aí, você não vai ter problema em arrumar emprego na Alemanha, porque como eu disse antes, existe uma demanda existe demanda, entendeu? Para muitas coisas, muitas profissões na Alemanha, tá? Como eu disse, dá uma olhada lá no site que eu já fiz post sobre isso. Mas você tem que ver que quanto mais velho você for ficando, mais difícil vai ser, entendeu? Porque quando você é mais jovem, tem várias mamatas que você pode aproveitar, por exemplo, bolsa, que eles só dão pra gente até 30 anos. Aí se você passou dessa idade, a bolsa, por exemplo, ou algumas bolsas, já não vão ser uma opção para você, entendeu? Enfim, outras coisas, plano de saúde, depois que você faz 30 anos, você passa a pagar o dobro, então o seu custo de plano de saúde lá, que no início vai ser, sei lá, 70 euros, se você está abaixo dos 30, depois que você virar os 30, você vai pagar 140, por aí, 150, sacou? Então, as coisas tendem a ficar assim um pouco mais difíceis à medida que você vai ficando mais velho. Mas vai depender da tua força de vontade, entendeu? Não é impossível, não é nem um pouco impossível, contanto que você fique focado naquilo, tá? Eu
de qualquer forma, recomendaria, porque eu acho que, penso assim, se você está com uns 28 anos, 29 anos, 30 anos, você vai para a Alemanha, vai começar fazendo um bacharelado que vai durar, são 3 anos. Depois desses 3 anos, você já tem uma coisa na mão, tá? Você já tem um diploma na mão, que é o bacharelado, e você vai estar falando alemão, tá? Dali você pode decidir, você pode ver, você pode pensar, pô, será que eu ainda tenho gás para estudar mais 2 anos para ter um mestrado? Ou será que para mim já chega? E se já chegou, você vai ter 1 ano e meio para poder correr atrás de emprego na Alemanha, tá? Que dependendo do seu ramo, eu acho que você vai achar com uma certa facilidade, tá? E se não der certo, você vai voltar para o Brasil, para onde for, com um curso na Alemanha e falando mais um idioma, tá? E aí você tem que ver o que isso vale para você aí no seu ramo no Brasil, mas eu acredito que vale muito. Então, tempo perdido não vai ser, de maneira alguma, tá? Além do mais, vai abrir portas não só no Brasil e na Alemanha, mas vai abrir portas para você em qualquer lugar do mundo, porque se você tem um diploma da Alemanha, e eu posso te falar de experiência, você é bem-vindo em termos de trabalho em qualquer lugar do mundo. Todo mundo te reconhece como um excelente profissional, até mesmo se você não é tão bom assim, tá? Porque as pessoas respeitam muito qualquer coisa da Alemanha, entendeu? No mundo todo. Então, vai ser um a mais, muito a mais, tá? Então eu acho assim, o limite para quem quer, na minha opinião, tá? E como eu disse, é só a minha opinião. Para quem está a fim de ir para a Alemanha para estudar e começar do zero, tá? Eu acho que até uns 29, 30 anos está valendo, mas com os 30 anos você já pisa no gás, entendeu? Não chega lá e dá mole, porque as coisas vão ficando mais difíceis à medida que você vai ficando mais velho, sim, tá? Isso é uma coisa que você tem que saber, tem que estar ciente, tá? E tem aquela pessoa, aquele terceiro tipo de pessoa que tá a fim de ir para a Alemanha só por ir. De repente você conhecer uma pessoa de lá. Tem muita gente chegando no site procurando por homem alemão. Tipo assim, homem alemão gosta de brasileiro, uma coisa desse tipo. Então eu acho que tem muita gente. Eu acho que a minha audiência é composta de muita gente que está indo para a Alemanha, ou quer ir para a Alemanha, ou pretende ir para a Alemanha, almeja esta viagem por amor, por exemplo, para achar, sei lá, por casamento. Nesse caso, vai fundo. Eu acho que não existe um limite de idade nesse caso, se você realmente confia na pessoa com quem você pretende estar lá, e enfim, tá? Porque eu acho que com certeza vai ser um ganho pessoal para você. Não preciso falar isso de novo, a gente já falou isso várias vezes aqui no Batatolândia, nos vídeos, mas eu acho que nesse caso você não vai ter um grande problema de idade, tá? Eu acho que se você quer ir para oferecer... eu já recebi um e-mail de umas pessoas que estão a fim de ir para a Alemanha para oferecer uma vida melhor, uma oportunidade de estudo melhor para os filhos, porque no Brasil as coisas estão muito difíceis, enfim. Nesse caso, eu acho que não tem limite nenhum de idade, contanto que você tenha como se manter lá, ou vai casar com alguém que vai contribuir nesse sentido, tá? Mas só para meio que fechar essa parte do vídeo, eu acho que nunca, tá? Nunca você tá velho para fazer nada. É só uma questão de você adaptar os seus planos, entendeu? Se você tá novo, entendeu? É óbvio que a quantidade de portas abertas para você e possibilidades são imensas. Possibilidades essas que você, se você está aí nos seus 20 ou iniciando os 20, você não tem noção de quantas possibilidades estão abertas para você nesse momento, e você vai se dar conta daqui a 10 anos
15 anos, entendeu? Então, não tenha medo de arriscar, porque você vai sair ganhando não importa o que acontecer, você vai sair ganhando de alguma forma. A Alemanha é um lugar bem legal para isso, é um lugar que te possibilita muitas coisas, e é um lugar que eu não consigo imaginar uma situação onde você vai para lá para que vai te trazer assim, que vai te trazer para baixo, entendeu? Só se você for lá para se meter com pessoas que realmente não merecem, enfim, talvez, mas se você for para lá e só simplesmente seguir o seu caminho, fazer uma coisa planejada, como eu sempre é o que eu acho que eu sempre tento falar para as pessoas aqui, não vai ter uma situação que você vai se dar mal, que vai ser ruim para você, entendeu? Que você no final você vai pensar, cara, que merda, eu perdi meu tempo, entendeu? Pode não dar certo os seus planos, mas você pode adaptar os planos aos poucos, ou caminhando, entendeu? Às vezes é melhor, eu acho, pelo menos a visão que eu tenho desse tipo de coisa da vida, é que ela é uma curva, entendeu? E quando você está numa curva, você vê só, você vê puxando uma reta, você olha para frente, você vê uma curva, você vê numa direção. À medida que tu vai fazendo essa curva, essa direção que você está olhando na reta, ela vai mudando, entendeu? Então, ao invés de fazer uns planos assim muito a longo prazo, especialmente se você está numa idade menos avançada, tenta fazer os planos mais a curto prazo, mas ao mesmo tempo ficar esperto para aproveitar as oportunidades que vão aparecendo a cada ponto da curva. Você vai vendo, entendeu? À medida que as coisas vão mudando, você vai decidindo. Isso foi o conselho que eu recebi. Foi o segundo conselho que eu recebi na Alemanha. O primeiro conselho que eu recebi na Alemanha, quando eu cheguei na Alemanha, foi de um turco. Eu fui comprar cerveja no quiosque dele, a gente estava conversando, ele falou que na Alemanha você tem que sempre perguntar, e é verdade. Tá? Pergunta, sempre pergunta. E o segundo conselho foi de um colombiano, tá? Que ele chegou para mim e falou que é melhor decidir caminhando, entendeu? Principalmente nessa parte, nesses primeiros 6 meses ou um ano que você está lá, as coisas não vão ser muito claras, muitas coisas vão estar meio embaçadas, você não vai ter muita certeza de nada, vai ser tudo muito novo, então evita tomar decisões assim muito radicais logo no início, deixa isso para depois, tá? E pode ser que você chegue na Alemanha para descobrir que a Alemanha não é para você, o que é completamente normal, como aconteceu comigo. Mas enfim, essa foi a parte que eu queria dar, pelo menos a minha opinião a respeito do que eu acho sobre idade e ir para a Alemanha, tá? Depende da sua capacidade depende da sua situação, do motivo pelo qual você está indo para lá e da sua capacidade de se adaptar à situação, tá? Dito isso, eu queria falar agora um pouco das pessoas, do tipo de pessoa que eu acho que pode ter uma boa chance de chegar lá e se dar bem, tá? Então, voltando, então quais são os tipos de pessoas que eu acho que vão ter uma excelente chance de se dar bem na Alemanha, tá? O que você tem que saber é que os alemães, eles dão muito valor a trabalho, tá? Então, se você é o tipo de pessoa que você não gosta de acordar cedo, não gosta de trabalho ou quer fazer o mínimo só para passar, tá? As suas chances vão ser limitadas, tá? Eu vejo como uma pessoa que vai ter mais sucesso na Alemanha, eu vejo o tipo de pessoa que não deixa para tarde o que você pode fazer, o que pode ser realizado pela manhã, digamos assim, entendeu? Tipo de pessoa que acorda cedo, parte cedo, sabe o que quer, tem um plano desenhado para atingir aquela meta, tá? Essas são as características da pessoa que eles gostam, tá? Porque você vai chegar lá como um latino, verdade é essa, como um latino. A gente no Brasil, a gente acredita que a gente é muito legal, que todo mundo gosta muito da gente, mas na verdade nós somos latinos americanos e na Europa nós somos vistos assim. Então a sua reputação não vai ser das melhores, entendeu?
E na Alemanha você vai ter que provar que você é diferente todos os dias, para todo mundo, tá? Depois de um tempo isso cansa, e é o que eu acho que leva muitos a saírem de lá. Mas é fato, se você quiser ser respeitado, você vai ter que fazer por onde todos os dias. Não pensa que você vai fazer uma coisa legal e que todo mundo vai lembrar disso para sempre, porque você fez aquela coisa legal e depois, não importa quanto tempo vai passar, que você vai tá sempre salvo, sua imagem vai estar, digamos assim, salva pelo aquele ato de coisa legal que você fez. Não vai ser assim, tá? Na verdade, eles vão estar esperando você tropeçar, que é para poderem falar: ah, eu sabia, você é latino-americano, entendeu? E então você vai ter que se esforçar. Se aí você já é esforçado, lá você vai ter que ser 3 vezes mais esforçado ou esforçada. Se isso não é para você, não vá para a Alemanha. Você só vai se estressar, entendeu? É, eu achava, pelo menos bem no início, antes, quando eu cheguei, comecei a fazer meus planos para ir para a Alemanha, eu achava que lá era mais ou menos assim que nem os Estados Unidos ou a Austrália, que você arruma um bico em qualquer lugar, entendeu? Rapidinho, pô, chega aí, queria trabalhar aí, rola, pô, rola, parece aí. Enfim, não. Lá as coisas são muito organizadas, tudo dentro das normas, então você tem que ser uma pessoa que está também, assim, digamos, acostumada a seguir regras e não tem problema com isso, entendeu? Não importa quem você seja, lá você vai ter que seguir as regras, porque lá é assim, não tem essa de que porque, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, não tem, tá? Então, ser esforçado ou esforçada, ter um plano, saber o que quer, tá? Um plano nítido, tá? Se possível, ter até um plano B e até um plano C. Eu sempre tive um plano B e um plano C, às vezes, muitas vezes até, tá? E eu exteriorizei muito isso, exteriorizava e exteriorizo ainda isso muito. Então, às vezes eu assusto até eles com isso, tá? Mas é o que comprou o meu respeito diário, tá? Lá. Se você é uma pessoa assim, bicho, tipo, tá boiando, entendeu? Deixa a vida me levar, eu não recomendo, entendeu? Acha outro país, acha outro lugar mais light, porque lá não vai ser para você, tá? Então eu tô falando, eu vou partir um pouco mais rápido no vídeo, porque já estamos aí com 20 minutos, mas é só isso que eu queria dizer. Esse tipo de pessoa esforçada, orientada a objetivo, pontual e com gás para, como eu disse, para provar isso todos os dias, tá? É o tipo de pessoa que vai se dar bem lá. Se você vai ser feliz sendo assim, fazendo isso todos os dias, depende de cada um, tá? Mas é o que é necessário para você obter lá um determinado sucesso, tá? Bom, essa foi a segunda parte do vídeo, desculpa, que eu queria falar, e eu vou agora partir para a terceira e última parte, tá? Que são os conselhos que você vai ouvir quando você começar a exteriorizar para as pessoas ao seu redor aí que você vai partir nessa aventura para a Alemanha, que você vai largar tudo para começar uma nova vida num novo país, tá? Pelo menos a minha experiência foi que muita gente, principalmente aquelas pessoas mais ligadas a mim, elas pensavam: você vai para a Alemanha e daí? E aí depois? E depois? Entendeu? Eu não tive muito apoio das pessoas. A única pessoa que me apoiou desde o minuto zero foi o meu pai nesse ponto. Mas a maior parte das pessoas sempre pensavam: tem certeza? Você vai para lá, vai fazer o quê? Vai fazer férias? No início, muitas pessoas achavam que eu estava lá indo para curtir, fazer férias, enfim. E eu sempre ouvia as pessoas falando, tipo, cuidado, eu não faria isso, arruma um emprego aqui na Petrobras,
entendeu? Que é uma coisa certa, fica por aqui mesmo, a economia tá uma boa agora, entendeu? Para que largar isso? Para que largar tudo? E mais tarde, quando eu já estava na Alemanha, então eu tive toda essa resistência de parentes, de amigos próximos a mim. E mais tarde, quando eu estava na Alemanha, muitas dessas pessoas, bem mais tarde, quando as coisas começaram a dar certo, eu recebi e-mails e cartas dessas pessoas dizendo: pô, legal o que você está fazendo. Eu, se fosse mais novo, se fosse mais nova, ou na época que eu era mais novo, gostaria de ter muito ter feito isso, mas me faltou coragem, entendeu? E vendo suas fotos no Facebook, vendo seus relatos no blog, eu viajo junto com você, entendeu? Então, depois disso, eu cheguei à conclusão de que muitas pessoas, elas. Isso é um egoísmo, mas não é um egoísmo daquele tipo egoísmo, entendeu? É um egoísmo assim, mais. É um egoísmo inocente, é um egoísmo humano, tá? Muitas vezes as pessoas gostariam de ter feito coisas na vida delas e essas coisas não deram certo, entendeu? Então é muito mais cômodo falar para uma pessoa: olha só, não vai não, porque não é uma boa, entendeu? Porque é uma forma delas se contentarem com o fato delas terem perdido aquele bonde, você está entendendo? Acho que dói um pouco você ver o outro realizar aquilo que você gostaria de ter realizado e não realizou porque você simplesmente não tentou. E isso é tão humano que às vezes as pessoas falam sem pensar, entendeu? E isso tem um impacto na sua cabeça que você já tá, caramba, eu vou, não vou, vou, não vou. Tá pensando, tá com medo, tá com receio, como eu disse logo no início do vídeo, tá? Então cuidado com os conselhos que você vai comprar nessa fase do planejamento da sua viagem, tá? Não só, outra coisa também, eu acho que as pessoas vão falar às vezes coisas porque elas têm medo de te perder, você tá entendendo? Elas têm medo de não te ter em casa todos os dias, como elas sempre tiveram até o momento. Elas têm medo de simplesmente de não ter você por perto. E isso causa, faz com que elas falem, dê conselhos que talvez não sejam os melhores, entendeu? Então, eu acho que fica aí o meu conselho. Pelo menos foi minha experiência, eu ouvi muita coisa do sentido, pô, não vai dar certo, não é uma boa. E isso contribuiu muito para o meu receio na época, porque eu tinha muito medo de chegar lá na Alemanha e pô, as coisas não darem certo e eu voltar de cabeça baixa e todo mundo apontar o dedo e falar, ah, eu disse, entendeu? Não tenha medo disso. E lembra do que eu falei agora. Muitos dos conselhos desse tipo é por simplesmente pessoas que gostariam, no fundo, de repente gostariam de estar fazendo o mesmo, mas simplesmente não podem ou perderam o momento, tá? Então, confie em você mesmo ou em você mesma, tá? Tem um plano, isso se tem uma coisa que eu não canso de repetir aqui em Batatolândia e aqui, tenha um plano fixo do que você vai fazer. Pense assim, eu quero chegar aqui, eu estou aqui. Para chegar no ponto A até o ponto B, o que eu tenho que fazer? E se possível, trace 3 caminhos para chegar lá. Sacou? Que vai dar certo. Não vai dar errado, vai dar certo. E foque nesse plano até o final. Seja, acima de tudo, realista, tá? Com você mesmo. E eu acho que em termos de viver, de partir para a Alemanha, idade, é o único que eu posso contribuir nesse assunto. É isso. Idade não importa, contanto que você saiba é, adaptar seus planos de acordo, tá? Segundo, uma vez já lá na Alemanha, uma vez já tomada a decisão, já chegando lá na Alemanha, vai contar a sua capacidade de mostrar competência, de ser pontual, de ser
realmente está ali comprometido com as coisas que você diz que vai fazer. Não fale as coisas. No Brasil a gente fala muito assim, da boca para fora. Ah, vamos marcar amanhã, vamos fazer, vamos marcar, vamos marcar. Não faça isso, tá? Só fale aquilo que você realmente deseja e vai fazer, tá? Porque você vai queimando o seu filme lá, se você for só falando, tá? E tenha gás, tenha força e fibra, porque você vai precisar para estar ali provando digno ou digna todos os dias da sua vida, tá? E terceiro, cuidado com os conselhos que você vai comprar, tá? Nesse período do planejamento da sua viagem. Então, galera, é isso pro Hangout 6. Desculpa se ficou um pouco chato no início. Eu realmente não tinha muito nada planejado, mas eu tinha necessidade de fazer esse vídeo porque muitas pessoas têm me mandado e-mail perguntando e eu acho que já estava na hora de fazer. Tá vindo aí muita coisa, tá vindo aí muita coisa nova que eu tô organizando para o Batatolândia, porque esse ano o Batatolândia vai tomar uma outra dimensão. Vocês vão ver do que eu tô falando daqui a alguns meses, tá? Eu participei de um podcast, vocês vão ver sobre a Alemanha, eu vou deixar o link. Ficou super legal, eu acho. Foi junto com o pessoal do. Agora eu esqueci o nome do canal do YouTube. Do Alemanizando, que é um canal do YouTube. Vocês podem dar uma olhada lá, buscar no YouTube. É bem legal, recomendo, tá? E eu vou estar lançando uns vídeos novos também aí sobre determinados assuntos. Nós vamos estar falando de bolsas de estudo, tá? O pessoal tem escrito também perguntando sobre Bolsa Ciências Sem Fronteiras. Tem um vídeo saindo disso essa semana, eu acho, tá? Quem está fazendo é a Vivian lá na Alemanha. E é isso. Mais uma vez, valeu pela participação de vocês e eu vejo vocês no Hangout 7.